Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é a importância do gerenciamento de pessoas em momentos extremos, em momentos de crise, como estamos vivendo hoje nessa pandemia. As nossas convidadas de hoje são quatro síndicas especiais. Betina Soldatelli, síndica 5 estrelas. Bem-vinda, Betina, ao programa. Obrigada. A síndica profissional também, Cássia Capuzzo. Seja bem-vinda, Cássia. Obrigada pela participação, pelo convite, né? A síndica profissional, Isabelle Lavin. Muito bem-vinda ao programa novamente. Obrigada, Ricardo. Super prazer. E a síndica Jailma Brito, síndica profissional. Muito bem-vinda, Jailma. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço aí, estreando aí. Com certeza. Betina, começar com você. A gente bateu um papo essa semana, né? Pessoalmente, com máscaras, mas pessoalmente. E a dificuldade que está lidar com as pessoas, todo mundo dentro de casa, todo mundo já 90 dias aproximadamente dentro de casa, e os nervos estão começando a ficar à flor da pele. O papel do síndico nesse momento? Olha, algumas coisas a gente teve que mudar um pouquinho a forma de lidar, né? Antes, um e-mail que vinha para a gente respondia, era uma dúvida, alguma coisa assim, ou um WhatsApp simples. Uma ação que a gente está tendo que fazer é ter um contato mais próximo com as pessoas, né? Porque a gente não pode marcar um encontro de repente. Estamos trabalhando muito de forma remota também. Então, uma coisa que a gente tem feito, e acho que todas elas estão seguindo isso também, é quando a gente recebe uma mensagem de um morador, a gente pergunta se a gente pode ligar e conversar um pouco. Quando a gente liga e conversa um pouco, a gente consegue entender um pouco mais do momento que a pessoa está vivendo, né, dentro daquele isolamento. Cada um está vivendo dificuldades diferentes, né? E aí, assim, a gente também traz a pessoa para a nossa dificuldade, né? A gente consegue colocar ela um pouquinho no nosso lugar, né? Então eu quero que abra a academia, e você consegue explicar e existe uma compreensão maior quando você consegue fazer isso, né? Às vezes você só responde aquela mensagem, vai vir outra em seguida, continuam outras dúvidas, né? E aquilo começa a ser muito desgastante, porque a gente está trabalhando demais, né? Muito mais do que anteriormente. Com certeza. E essa aproximação tem sido muito positiva, porque a gente consegue conhecer, às vezes, mais até daquela pessoa que a gente já conhecia antes, mas num momento de crise as coisas mudam muito, né? Então, isso eu acho que tem sido bastante importante. Isabelle, você acha que esse é um ponto crucial, a gente sair de trás da tela do computador, sair das letras frias digitadas, e que seja por telefone, se possível pessoalmente, mas mais por telefone, entrar num contato pessoal para dar um acolhimento, um entendimento melhor? Isso mesmo, Ricardo. Assim, perfeito o que a Betina falou. A gente, cada dia mais, desde o início da pandemia, a gente está tendo que fazer um atendimento personalizado. Então, a gente está tendo que sentir a pessoa, a forma com que ela vem conversar com a gente. Às vezes ela está nervosa, às vezes ela discutiu com o marido em casa, às vezes ela está estressada porque os filhos estão em casa, tantos dias não podem descer para a piscina. Então, a gente tem que entender, eu acho muito bom isso, de pegar o telefone, conversar, e a gente tem que argumentar e explicar, mais do que nada, que essa pessoa, ela tem os interesses dela, ela quer que abra a academia, só que ela é uma pessoa dentro de um conjunto. Então, ela tem que entender que a gente vai tomar atitude, que a gente vai decidir se vai abrir ou não um espaço, pensando num conjunto de pessoas baseado em saúde, em segurança, em proteger as pessoas, né? Não é simplesmente atender a solicitação, né? Exatamente. Eu quero um luxo de estar na piscina porque eu gostaria de tomar sol. Não é simplesmente isso. Então, e poder transferir para ela essa responsabilidade, explicar que não é simplesmente, vamos abrir e ok, entendeu? Perfeito. Jailma, você não basta ser síndico, né? E não basta também só querer estar disponível. Tem algumas técnicas que são importantes, né, a gente usar, né, no relacionamento. Queria que você falasse um pouco como síndica sobre essas técnicas.
Olha, quando aconteceu a pandemia, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ligar para uma série de moradores, principalmente de terceira idade, principalmente grávidas, e surpreender, acordar elas com um bom dia, saber que se estava tudo bem, se elas estavam precisando de alguma coisa, como elas estavam lidando. Eles ficaram muito surpreendidos com essa ligação, porque não é que eles estavam isolados, né, por conta do Covid, não. Eu queria saber como eles estavam. Eu vou te dizer que o momento da pandemia me aproximou bastante de moradores, tá? Eu usei esse momento de crise para me aproximar, para me relacionar, para mostrar para ele como eu era preocupada com isso. E isso me trouxe um resultado bastante positivo, viu, Ricardo? E eu usei também a situação da empatia. Eu coloquei um morador, como a Betina bem colocou aí, para ficar também no lugar do gestor. Porque às vezes ele fica com um olhar dele muito voltado para aquela demanda dele pessoal. Eu quero a piscina, eu quero isso. E eu trouxe ele para que, junto conosco da gestão, apresentasse um protocolo que dá essa flexibilidade para usar aquilo. E quando ele vem para a cadeira do gestor nessa situação e pega, aí a posição dele muda. Então, dizer não por não é o caminho, mas dar uma devolutiva dessa forma, no lugar de empatia. Sente aqui, pense comigo. A minha visão não é só voltada para um ambiente, mas é voltada para a questão econômica também, né? Eu não posso só pensar, tudo reflete também na economia. E isso me trouxe bastante resultado, Ricardo. E na parte operacional em relação a funcionários, né? O cuidado que a gente tem que ter atualmente com os funcionários também, né? Que é super importante. Que é um outro ponto também muito relevante nesse momento. Cássia, as relações humanas, elas se intensificaram muito, né? O relacionamento que existia, o barulho que o vizinho fazia, o contato que tinha, isso foi extremado a potências 2, 3, 5, 10 vezes maior, e com isso gera-se muito mais turbulências. Como o síndico lidar com esse volume de relacionamentos atritosos? Realmente está bem complicado, né? As pessoas estão muito tempo confinadas, então, assim, o estresse está, assim, incrível, né? Mas eu acho que aí também eu tenho usado empatia, né? Eu tenho conversado com as pessoas, eu tenho conscientizado as pessoas, eu tenho passado para as pessoas esse momento, né? Que precisam ser mais tolerantes, tem que ver o ângulo, né? O que o outro está passando, se o momento do outro, às vezes, não é só a questão do isolamento, mas tem familiares que já foram diagnosticados com Covid, a questão de ter que trabalhar e também, às vezes, estar cuidando do filho, porque dispensou, né, os seus servidores, os seus auxiliares domésticos. Então, eu tenho tentado fazer um trabalho de conciliação mesmo, né? Eu tenho empregado aí bastante a inteligência emocional e tenho passado isso para os moradores, né? Sempre tentando que eles se coloquem no lugar do outro, né? E os que cometem esses barulhos a mais, né? Eu também tenho feito um trabalho de conscientização, né? Porque, infelizmente ou felizmente, morar em condomínio é dividir a propriedade com o outro, né? Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro também para ver o que está acontecendo, né? Então, eu tenho trabalhado muito com isso, a tolerância, a empatia, né? A generosidade, a solidariedade, né? E passar essa questão de um sentir o momento do outro, né? Que é bem diferente a realidade de um para o outro. Betina, a gente sempre fala em sala de aula sobre a questão da comunicação, da importância do síndico comunicar, mostrar o que está fazendo, e acho que nesse momento é maior essa importância, né? Porque as pessoas estão intolerantes, as pessoas estão irritadas. Você trabalhar dentro, quem tem filho pequeno, você tem, Betina, que eu sei, eu tenho filho pequeno, trabalhar dentro de casa, num apartamento com 2, 3 crianças correndo, deixa qualquer um irritado. É maravilhoso, a gente está vivendo momentos gostosos com os filhos, lógico, maravilhoso, mas para o rendimento do trabalho deixa a gente mais irritado, e muitas vezes a irritação ela é mirada no síndico, né? Então, o síndico não está fazendo nada, eu não vejo o síndico, a gente paga para o síndico, ainda mais quando é profissional. Então, a importância também do relacionamento, falando em relacionamento com pessoas, mas através de um marketing ou de uma comunicação efetiva. Com certeza, é super importante a gente estar sempre em contato com os moradores.
a ação que a Jailma teve, né, de ligar para algumas pessoas também, só que a comunicação ela mudou muito nesse momento. A gente não está podendo só simplesmente fazer um comunicado e responder um e-mail. A gente precisa fazer essa interação mais próxima, apesar que é muito contraditória, na verdade, né? Mas apesar do distanciamento social que a gente está vivendo, né? Então, eu tenho esse costume de, às vezes, mandar um WhatsApp, dependendo do condomínio, às vezes, quando é muito numeroso, é mais difícil fazer isso, né? Mas para algumas pessoas que a gente sabe que tem algumas questões mais emocionais, mais delicadas, que vivem isso naturalmente, que agora estão enfrentando mais essas dificuldades. Então, a comunicação em si, a gente falar que a gente está sabendo, está fazendo. Às vezes a pessoa vem, você não viu que aconteceu isso? Sim, já vi, já estamos fazendo, o técnico já está resolvendo. A gente já vem, a pessoa vem com a demanda e a gente já está com a solução, né? Então, isso tem sido muito... A gente tem que ser muito rápido na resposta atualmente, né? Então, isso às vezes é um complicador, né? Porque as pessoas querem as soluções de forma imediata, e a parte de comunicação tem que ser mantida mais do que nunca. Eu sempre falo, né? O pessoal está, às vezes, sugerindo coisas inovadoras, que a gente vê algumas tecnologias o totem de álcool gel, o tapete e tal. Para mim, eu acho que o mais importante é a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo bem, que é a limpeza, é a higienização, é cuidar dos funcionários para que eles não tenham contágio. Então, tudo que é EPI, né, esse cuidado maior também da comunicação com os fornecedores e com os funcionários, de perguntar, está tudo bem com você, está tudo bem na sua família, tem alguém doente, não tem alguém doente, tem alguém precisando de alguma coisa. Então, isso tem trazido muito à tona a generosidade das pessoas. Então, fazer campanhas de doação, né? A funcionária está se mudando, não tem uma mesa para sentar para comer, os moradores estão mobilizando para ajudar quem está por perto, né? E isso está sendo fruto de uma aproximação, de uma conversa que tem sido feita, né? Mais íntima às vezes, né? Isabelle, dentro disso tudo, nós temos sempre aqueles moradores problemas, né? Aqueles que normalmente já são problemáticos, aqueles que normalmente já são difíceis, aqueles que fazem festas, aqueles que fazem barulhos, e agora uma intensificação muito maior. Como lidar com esses moradores que já não são fáceis numa intensidade muito maior nesse momento? Realmente, Ricardo, muito complicado. São os famosos sem noção, né? Então, assim, o cara fazer uma festa com um monte de gente numa varanda, com luzes, instrumentos e tudo no meio de uma pandemia, para a gente é bizarro um negócio desse. Mas para uma pessoa, às vezes, não é. Então, a gente enfrenta agora muito mais, com muito mais dificuldade, porque essas pessoas que são difíceis de lidar e que têm pensamentos diferentes e que acham que elas são donas da verdade e que elas podem tudo, às vezes, porque tem dinheiro ou porque, pode me multar que eu vou pagar e tudo bem, eu faço o que eu quero. A gente tem que ser firme, porque se a gente não impor respeito, a gente perde o controle total. Então, assim, por exemplo, obras, a gente determinou nos condomínios horários em que se pode fazer barulho. Por quê? Porque a gente sentou com o conselho e viu, olha, tem muita gente fazendo home office, tem crianças fazendo aula, né, online. Então, quando vai ser o horário que se pode fazer barulho, né, que vai ter retirada de entulho, quebradeira, e tem gente que não obedece. Então, a gente tem que ir lá, bater na porta, não atendeu, advertência, multa de novo, e é difícil, é um trabalho de formiguinha, dia a dia. Eu vou te dizer que eu sou uma pessoa bem, assim, conservadora, eu não gosto de multar ninguém, mas nessa pandemia eu tenho advertido e multado muita gente que não tem respeitado e não tem seguido as regras. Infelizmente, é uma pena. Perfeito. Eu quero falar com vocês, e começando com a Cássia e com a Jailma, mas no segundo bloco, eu quero falar com vocês sobre casos práticos, casos que vocês tiveram ou na pandemia ou antes e como que vocês lidaram. Inclusive, eu dei uma entrevista para o Estadão ontem sobre lives, né, que agora
lives que eu digo na questão de shows, né? Porque teve um caso bem emblemático em São Paulo, que foi do Alok, e aí isso tornou uma coisa muito grande. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre os casos de vocês e como que vocês lidaram com eles na prática. Vão pensando, a gente volta para o segundo bloco para vocês me responderem, e vocês que estão em casa terão esses exemplos e muito mais na sexta-feira. Até lá!